Olá, esse é o Cores da Cris e hoje eu trouxe mais uma técnica que é boa para a escola também. É uma técnica de pintura em tela com acrílicos. É o tipo de pintura que eu mais faço e eu falo que é boa para a escola porque eu sei que muitos professores usam os meus trabalhos, né, como referências, né, para trabalhar com seus alunos. Eu gosto muito de saber disso, fico muito feliz. Então hoje eu resolvi trazer uma pintura em tela com o tema são corujas ou pássaros, enfim, flores, né? E que fazem parte desse repertório mais infantil, do mundo infantil, mas de um jeito de pintar que é bastante interessante. É uma pintura sobre um fundo já colorido, né? Esse fundo, eu vou mostrar, pode ser feito com qualquer cor de acrílico e o resultado é muito bacana, as cores aparecem mais, ficam mais vivas, né? E no final o grafitado, que é aquele traço meio contorno, meio desenho à mão livre, que deixa todo o trabalho mais solto e mais interessante. Então vamos lá, mãos à obra, né? Vamos trabalhar. Bom, a primeira etapa desse trabalho é preparar o fundo da tela que você vai pintar. A tela de pintura, normalmente eu uso o painel, que é mais largo, que as laterais também são forradas, e eu aplico uma cor de tinta acrílica para telas, com um rolinho de espuma. No trabalho de hoje eu vou pintar o fundo de preto, justamente para mostrar que o preto não é um problema para você colorir. Na verdade, é uma cor de fundo que realça bastante as cores dos motivos e fica bem interessante. Então você vai colocar numa bandejinha tinta acrílica para telas preta e com um rolinho de espuma você vai aplicar 2 demãos em todo o painel, na parte da frente e nas laterais também. É sempre bom aguardar a secagem de alguns minutos, uma meia hora, entre cada uma das demãos para a cobertura ficar bem legal. Bom, depois que você já pintou o fundo do seu painel e ele já secou, você vai fazer o desenho. Vai passar o desenho para a tela ou vai desenhar à mão livre. A dica aqui é usar um giz pastel branco, que ele vai ficar muito bem no fundo preto da tela, vai aparecer bem, vai dar para a gente ver bem os traços. Se você tiver um desenho já e quiser passar com um papel vegetal para a tela, é só passar o lápis pastel branco na parte de trás do risco e riscar sobre o vegetal, que dá certo também. Bom, para começar a pintura do motivo é sempre mais fácil você ir por partes, né? Então vamos começar pintando a corujinha. Você vai preparar sempre os tons de acrílico com um pouquinho de branco, quando o fundo da sua tela já está pintado com uma cor mais escura. Tá? Essa mistura com o branco vai realçar mais as cores e vai fazer com que elas fiquem mais vivas. Para pintar o corpo da corujinha, eu misturei amarelo com um pouquinho de laranja e branco e pintei com um pincel de filamentos sintéticos, que pode ser chanfrado, que é mais fácil. Eu vou pintar todo o fundo, observando sempre que eu não preencho completamente o fundo, eu deixo aparecer algumas partes do preto, né, que é a cor de fundo, por baixo das pinceladas com cor que eu estou aplicando. No resultado final você vai ver que fica muito mais interessante fazendo assim. Depois de pintar o corpo da corujinha, pinte as asas com um vermelho. Vermelho misturado com um pouquinho de branco, um pouquinho de laranja, preencha as asas com essa cor. Em seguida, pinte os olhos, começando pelo branco, né, a parte central de branco, e nas laterais misture branco com azul celeste e pinte o detalhe dos olhos. Utilize sempre um pincel adequado ao tamanho da área que você vai pintar. E sempre um pincel de filamentos sintéticos, que é bem mais fácil para se trabalhar com acrílicos. Aproveita o azul dos olhos e pinta o detalhe do cabelinho, né, da coruja. Você vai usar essa mesma cor com um pincel maior e fazer esses arabescos que ficam em cima da cabeça dela. Agora aproveita o mesmo tom de vermelho das asas e pinte o bico da coruja com essa mesma cor. Bom, vamos pintar agora os arabescos em verde, né, que são folhas também nessa minha flor estilizada. Então são 2 tons de verde, o verde inglês mais escuro e o verde inglês mais claro. Sempre misturando com um pouquinho de branco, você vai aplicar o verde, né, em toda a extensão dos arabescos e dar uma matizada com o verde inglês mais claro. Você vai pintar também o cálice da flor com esse mesmo tom de verde. Bom, agora vamos pintar a flor. Ela tem 2 tons de violeta, um violeta mais escuro, né, que é o violeta cobalto com um pouco de branco na parte superior,
e um violeta mais claro, que é essa mesma mistura, só que com muito mais branco na parte de baixo. Depois pinte o miolo da flor com amarelo, o mesmo tom de amarelo que você usou no corpo da corujinha, um pouquinho mais claro. Agora eu vou pintar essa flor maior, que fica na parte de baixo do quadro, e começo com uma mistura de laca rosa com um pouquinho de violeta e branco. E vou pintar a parte superior das pétalas dessa flor. Vou pintar a parte da frente da tela e a lateral também, porque o desenho continua para os lados. Na sequência, eu vou pintar a parte intermediária da flor com um violeta cobalto misturado com branco. Essa parte central da flor também vai para as laterais e eu vou pintar as laterais também. Para completar a flor, o miolo dela, a parte mais baixa, é pintado com amarelo. O mesmo amarelo que eu usei na flor que está lá em cima, que eu já tinha feito antes. Eu vou pintar a parte da frente da tela e a lateral embaixo também. Bom, agora é a hora de decorar as partes que eu já pintei, né? Algumas partes vão receber alguns elementos a mais, com cores diferentes. Vou começar pelas asas. Aí eu vou usar um pincel menor, claro, com essa misturinha do azul celeste e branco para fazer as bolinhas. Depois eu vou pintar bolinhas em laranja no miolo da flor lá em cima. Aquela primeira flor que eu pintei, ela tem esse miolinho com detalhe num tom de laranja mais forte. Vou fazer cada uma das bolinhas. Ainda nessa flor eu vou dar um detalhe diferente na parte de baixo dela, fazendo listras, um tom de rosa mais intenso em cima do lilás claro. Vou fazer essas listras em toda a parte de baixo da flor. Na flor maior eu vou fazer os detalhes da seguinte maneira. Sobre o rosa eu vou fazer bolas em violeta. Tá? Com o pincel médio eu vou fazendo esses círculos um pouco maiores, em toda a parte que tem o fundo rosa. Na parte pintada com o violeta cobalto, eu vou fazer listras em verde, é um tom do verde veronese misturado com branco e faço listras, né, paralelas que vão em direção ao centro. Também vou fazer essas listras na lateral, né, dessa flor que está no painel também. E para complementar o motivo, o miolo da flor maior que está pintado em amarelo recebe bolinhas em laranja. Com o mesmo pincel, né, uma mistura desse tom de laranja, eu faço essas bolinhas na parte da frente e na lateral do painel também. Bom, depois de pintar todo o motivo, né, dos desenhos, flores, a corujinha, as folhas, eu vou partir para a pintura do fundo. Aí eu escolho um tom de azul. Nesse modelo que eu estou pintando, eu usei azul turquesa misturado com branco e um pouquinho de azul celeste. Com um pincel um pouco mais largo e sempre o chanfrado, que ele é mais fácil para você entrar nos cantinhos. Eu vou pintar todo o fundo do painel, inclusive as laterais, com essa mistura. Sempre lembrando que o fundo não encosta nos motivos, eu deixo um espaço aparecendo, né, que vai mostrar o preto, que é a cor do fundo da tela. Bom, depois que você pintou todo o painel, né, o fundo, algumas partes do fundo preto podem ficar aparecendo, que fica bem interessante, né? Por isso que a gente pinta o fundo com uma cor, para ele aparecer em alguns momentos na tela. Você vai aguardar a secagem completa. Eu gosto de deixar secando assim por uma tarde, algumas horas, né? Embora a tinta acrílica ela tenha uma secagem rápida, mas deixa secar bem para a gente poder finalizar esse trabalho com os contornos, né? E os contornos são feitos com tinta relevo, a tinta relevo preta. A gente poderia usar outras cores de tinta relevo também, tá? É possível usar a tinta relevo branca, por exemplo, quando o fundo for pintado de preto. Fica interessante também. Mas nesse caso eu escolhi a tinta relevo preta e eu vou usar uma ponteira de metal no bico, né, do frasco, para que o traço fique ainda mais fino. Eu acho que fica mais delicado, fica mais bacana. A hora de fazer o grafitado, que é esse contorno desencontrado, você vai trabalhar assim com a mão solta, né? Deixa o movimento fluir naturalmente. Não fica preocupado em fazer um traço muito certinho, muito preciso, porque aí ele fica forçado, não fica natural, não fica bonito. Você pode notar até que os traços saem fora do traço do contorno original do desenho. Eu faço bem solto mesmo. E às vezes eu interrompo o traço e faço umas bolinhas, uns pontinhos, outros traços menores. São detalhes que eu vou colocando no motivo e que no final vão dar um efeito bem interessante para esse trabalho.
Bom, feito a aplicação do relevo em toda a tela, você tem que deixar secar novamente. Aí, de novo, eu recomendo que você deixe secar, sei lá, por um dia, de um dia para o outro, ou uma tarde, algumas horas, né? O ideal sempre é aguardar pelo menos 24 horas, que aí o trabalho vai estar realmente pronto e terminado. Ah, e não esqueça que a tinta relevo também vai servir para você assinar a sua tela, né? Claro, o seu trabalho tem que ser assinado. E esse trabalho com o fundo colorido, ele fica muito interessante, né? Esse modelo que eu mostrei no passo a passo, o fundo foi pintado no preto. Essa outra tela que está aqui, o fundo da tela era branco, vocês podem ver por esses espaços aqui que estão aparecendo. Mas mesmo que você queira trabalhar com fundo branco, aplique antes uma ou duas demãos da tinta acrílica branca com rolinho na tela. Pode ser branco, preto, a cor que você quiser, mas é importante que a sua pintura tenha um fundo pintado antes. Isso no final faz toda a diferença, o acabamento, as cores ficam mais vivas, a tinta acrílica adere melhor e o resultado fica muito mais bacana, né? E essa técnica, inclusive, pode ser feita em outros tipos de trabalhos, olha. Esse porta-lápis aqui é uma peça de madeira e eu pintei exatamente com esses mesmos materiais e com essa mesma técnica. Esse vasinho de cerâmica também. É interessante porque você pode aplicar esse trabalho em outras peças, ou essa árvore que está aqui também, que eu pintei, o fundo dela é preto e em algumas partes o preto permaneceu, eu não cobri completamente. Então são todas as possibilidades que você tem para aplicar esse trabalho, né? Fica bastante decorativo, ele é bem gostoso de fazer e eu tenho certeza que você vai espalhar por aí em muitos outros projetos. Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Não esqueçam de curtir, né? Se gostaram, dá um like e se inscrevam no meu canal para continuar acompanhando aqui todas as atualizações. E eu espero vocês no próximo vídeo.